Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que o nosso irmão Gilmar acabou de ler antes de iniciar o culto, que está em Lucas capítulo 7. Eu vou ler a partir do verso 11, amém? Você que está com a sua Bíblia aí, no seu celular, ou ela mesma em mãos, abra comigo Lucas capítulo 7, versículo 11. Amém? Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levanta-se." E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. "Deus interveio a favor do seu povo", e você diz amém. Amém? Irmãos, eu estava estudando e lendo esse texto para poder compartilhar com vocês, e para falar um pouco sobre esse texto, eu quero que vocês hoje, em nome de Jesus, primeiro, antes de a gente iniciar, curva sua cabeça, vamos orar, pedir graça ao Pai. Deus, nós nos colocamos diante da sua presença. Senhor, o Senhor sabe por que todas as vezes eu faço essa oração antes de todas as mensagens? Porque eu quero dizer ao Senhor que a sua presença possa estar nesse lugar, e que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, compreender aquilo que a tua palavra quer nos dizer essa noite. Senhor, eu vim aqui essa noite porque eu quero que o Senhor converta o meu coração, e assim também converta o coração de todas as pessoas que aqui estão. Pai, nós precisamos, Deus, que o Senhor derrame sobre nós uma porção daquilo que ainda não foi revelado a nós, daquilo que nós ainda não experimentamos, ó Pai. E por que nós não experimentamos, Deus? Porque nós ainda não entramos nesse lugar de intimidade contigo. E nessa noite nós vamos aprender com a tua palavra, que quando o Senhor chega em nossas vidas, tudo fica diferente, em nome de Jesus, amém. Irmãos, primeira coisa que tem chamado o jovem, homem, mulher que está aqui, a primeira coisa que chamou a minha atenção nesse texto é o seguinte: que no capítulo 7, antes de começar a contar essa história desse menino que Jesus ressuscitou ele, Jesus se depara com um homem também que tinha um servo na casa dele que estava muito doente, e era um servo dele que trabalhava para ele. E ele vai até Jesus, ele soube que Jesus estava na cidade, ele foi até Jesus, e aí Jesus disse para ele assim: "Olha, onde está o seu servo? Eu vou lá." E naquele momento o homem disse assim: "Não, Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Pode somente falar uma palavra daqui, que o meu servo será curado." E ele ainda explica por que ele disse isso. Ele fala: "Porque eu sou o Senhor de senhores, e eu mando eles ir para lá, eles vão, eu mando eles vir para cá, eles vão, porque eles estão sobre a minha autoridade." Por que eu estou explanando para vocês essa ideia dessa fé deste homem? Porque de fato, irmãos, nós ainda não entendemos, o jovem principalmente, o que é uma fé que se move. E como que é essa fé que se move, evangelista? É uma fé que eu preciso crer que Jesus, ele já tem feito tudo na minha vida. Só que tem uma coisa só que eu não aproveitei: a autoridade que ele depositou em mim.
Jovens, por que você... Hoje você pode olhar para mim assim e falar: Vitor, mas ainda não estou entendendo onde você quer chegar. Porque nós vivemos uma fé, jovens, homens, mulheres, que nós não exercemos a nossa autoridade. Se tem uma coisa que nós temos medo de fazer, você já parou para analisar que todas as igrejas, todos os irmãos, até mesmo começando por mim, eu tenho coragem de dizer para as pessoas: olha, Deus vai cuidar de você, Deus, Ele tem uma porta para você, como dizem aí, né? Deus, Ele abriu uma porta, Ele fecha a porta, Deus é um Deus de vitória. Nós temos coragem de dizer isso o tempo todo. Mas você, sendo jovem, não tem coragem de falar assim para o seu amigo lá na escola: Deus vai curar o casamento do seu pai e da sua mãe. Deus vai curar você. Por que nós temos medo de falar de cura? Por que nós temos medo de fato de se aproximar das pessoas? Porque, jovens, eu não vou poupar vocês essa noite como o Espírito Santo não está me poupando. Mas você sabe por que nós estamos aqui e tem muita cadeira vazia? Porque nós não entendemos ainda. E aí a gente olha para esse texto que Jesus diz assim, ó: levanta-te, jovem. A primeira ideia que vem na minha cabeça é: levantar para quê, Jesus? O porquê que eu preciso levantar? E é muito interessante que o texto vai dizer assim, ó, que ele se levantou e começou a conversar. E aí teve uma coisa que chamou minha atenção, que essa conversa não era com Jesus. Em nenhum momento ele falou com Jesus. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim: cara, isso aqui é interessante, mas Espírito Santo, eu preciso assim de algo, que o Senhor revele algo para mim aqui. Por que esse jovem não falou com Jesus? A primeira coisa que acontece na nossa vida, jovem, quando Jesus se aproxima de nós, é que nós precisamos entender que nós estávamos mortos espiritualmente falando. E essa morte não é morte carnal, de você ir de fato para um caixão. Essa morte, ela é espiritual. E se eu te falar que você é um morto-vivo? Nós somos mortos-vivos, quando o quesito é espiritualmente falando. Quando a gente leva para aquilo que o Pai depositou em nós. Porque tem dia, irmão, que eu estou assim: glória a Deus, aleluia, oh Deus, Tu és bom. Aí depois eu já estou: não sei se Ele é tão bom assim não. Na vida do jovem é assim: não arrumei uma namorada ainda. Mas eu não consegui um emprego bacana ainda. A faculdade que eu queria ainda não deu certo. Jovens, eu não estou aqui dizendo que você não precisa estudar, ter uma faculdade, ser alguém assim para a sociedade, mas se torne uma pessoa para a glória de Deus, cara. Fale de Jesus. Essa conversa que esse menino tem, eu não sei o que ele falou naquele lugar, mas eu comecei a imaginar comigo que se fosse ele, eu falava assim: olha, vocês viram o que Jesus acabou de fazer aqui dentro? Aqui dentro de mim, ó, estava morto, eu não tinha ânimo para mais nada. Se você soubesse, jovem, que você ativa, nós estamos com o costume de dizer assim, ó: o irmão soltou a senha. Porque, irmãos, eu também fico em crise, você sabia? Tem dias que eu falo: meu Pai, o que eu vou fazer agora? E alguém vem e solta uma palavra, e essa palavra ativa uma senha dentro de mim, e aí eu encontro sentido e significado para aquilo que eu sou, aquilo que Deus me chamou para ser e fazer. O que eu estou querendo dizer para vocês? Solta a senha por aí. Converse mais de Jesus. Eu não preciso perguntar para vocês aqui, e eu não estou falando só para os jovens. Hoje você falou de Jesus para alguém? Seja sincero com você mesmo. Você estava morto, irmão. Você estava morta, irmã. Você foi ressuscitada para poder agora conversar e falar de Jesus às pessoas. E o que nós temos feito? Como tem sido o nosso comportamento? Será que a gente está como esse menino que foi ressuscitado e começou a conversar?
Irmãos, o texto não fala isso, mas eu comecei a imaginar comigo. Se ele não falava de Jesus antes dele ter morrido, ele passou a falar. Isso é o que precisa acontecer conosco, irmão. Nós também estávamos mortos nos nossos pecados. Nós também estávamos... Jovem, se você tem a oportunidade hoje de estar aqui, ouvindo uma canção, louvando ao Senhor, dê graças a Deus por isso. Eu estava conversando com o irmão Gilmar, eu fiz uns 15 convites formais, irmãos, de você ir na casa da pessoa, olhar dentro do olho dela, saber da necessidade dela e falar assim: olha, vai ter um culto de jovens, vamos lá. E a pessoa: nós vamos sim, Vitão. Mas você sabe, aí eu cheguei, aí o Gilmar falou: Gilmar, sabe o que é, cara? A gente não pode ficar em crise por causa disso não, que a gente já está acostumado. Ele falou: ei, Vitão, tô calejado. Só que tem um problema, irmãos. Eles estão mortos como um dia a gente também esteve. E hoje não tem mais Jesus para entrar nessa cidade e sair tocando nos caixões por aí, sair falando assim, ó, levanta-te, jovem. Não, agora essa missão é nossa, esse propósito é nosso. Sai por aí falando: ei, levanta-te, vem, jovem, eu tenho um caminho de Deus para você. A sua mãe não vai beber mais, o seu pai não vai mais bater na sua mãe. Se preocupe pelas famílias. Esses dias eu estava na casa de um amigo e ele disse assim: o vizinho aqui de trás, ele se matou, Vitão. Muita briga com a esposa. Só que ele não é crente, irmão. Ele vai à igreja, é um menino num coração bom, mas ainda não, o evangelho não foi revelado a ele. Porque na minha cabeça a primeira pergunta foi: e quando acabavam as brigas, você nunca foi lá? Sem eu mesmo perguntar para ele, ele disse assim, ó: mas você sabe, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, irmão. No evangelho não funciona assim. Se lá na luta do Mateus e do Riquelme tiver um jovem lá que está sofrendo, eles precisam intervir. Porque já bate no menino, né? E não quer ajudar. Ele só é adversário lá dentro do ringue lá. Nem sei se chama ringue. Como que é o nome, Mateus? É muito difícil de falar. É isso aí mesmo que ele falou. Aí eu falo aqui e depois os irmãos ficam a semana inteira. Você sabia que é assim, né? Os irmãos ficam a semana inteira. Você viu a palavra que o Vitão falou lá? Você viu o centímetro da barriga do Vitão? O Vitão vira um assunto na comunidade. É adversário só lá dentro. E às vezes a mãe dele, o pai dele vive brigando e não sabe que tem 2 filhos de Deus lá. Mas se eu ficar sabendo disso aí, vai juntar eu e o Gilmar, vai arrancar a cinta. E aí o irmão é um porrete, Gilmar, que eles lutam, né? Então vai ter que ser cinta, um porrete, alguma coisa, e pegar esses meninos. Irmãos, eu estou brincando aqui, mas é que eu quero que você entenda. Nós não nos responsabilizamos pelas pessoas. E por que nós fazemos isso? Porque Jesus já tocou no nosso caixão, irmão. Jesus já revelou aquilo que nós precisávamos. Agora eu estou aqui podendo falar de Jesus para as pessoas. Aí eu saio lá fora, já era, acabou. E jovem, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava comentando essa semana, isso agora eu não lembro com quem foi. Eu fui num discipulado na família do pastor Eduardo. E aí eu cheguei lá e discipulado, todo mundo aqui sabe como funciona. A gente comenta e fala de tudo aquilo que a igreja ensina. E eu naquele lugar podendo ensinar para as pessoas até mais velhas que eu. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que eu falei assim: eu acho que eu tenho que parar de pregar lá, ficar só aqui agora, porque aqui é glória. Aqui eles prestam atenção no que eu estou falando. Às vezes aqui na comunidade, irmão, você não sabe, você está aí sentado, mas quem está aqui está vendo. Tem gente que dorme, tem gente que vai para o banheiro, tem gente que some. Por isso que eu queria ter o dom de cantar. Que a música fica na mente, irmão.
Ninguém esquece mais. Se semana que vem eu perguntar para o Mateus o que eu preguei aqui hoje, ele vai gaguejar, irmão. E eu falando gaguejar para poupar ele, que é perigoso ele falar, nem sei o que foi. Porque a vida do pregador não é fácil. Ele prega hoje, mas amanhã já esqueceram. Mas o que a gente precisa fazer, jovem? E vocês têm feito isso com maestria, né? Os discipulados, a transformação. Cara, eu sou vizinho do Mateus e eu sei o quanto ele tem sido transformado por esse discipulado. A pessoa que ele está se tornando. Sabe, eu cresci ali, cara, dentro da casa dele, então eu sei o quanto ele está sendo transformado. Mas a gente sempre fica preocupado com o que de fato nós fomos chamados para ser e fazer. Então o primeiro ponto que eu quero tratar, e eu vou ser rápido e objetivo, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo já tem falado ao nosso coração, é que a segunda coisa também é que as pessoas precisam de ajuda. Porque quando Jesus chega lá, ele teve compaixão daquela viúva, ele teve compaixão daquela mulher. E nós temos vivido uma vida sem compaixão, irmão. E eu começo falando por mim. Às vezes eu estou em cima da moto fazendo entrega e eu passo por alguém assim, ó. A pessoa está num ponto de ônibus assim, eu passo. Irmãos, eu escuto nitidamente uma voz dizendo assim, ó, volta e fala que Jesus ama ele. De 5 vezes que aconteceu isso comigo uma semana, eu parei uma, porque eu não aguentei com a pressão da presença de Deus no meu coração. Irmãos, eu estou dizendo isso para vocês envergonhado, porque de 5 para 1, misericórdia, eu estava desviado essa semana, irmão. Não é possível. Mas por que, irmão, que nós reagimos assim? Porque nós não temos compaixão. A gente não padece pelas pessoas. É simplesmente o meu tá bom, já era. E o jovem então, misericórdia. Eu vou usar o exemplo do Mateus e do Riquelme, que eles são meus parceiros. Mateus e o Riquelme viviam grudados, 2 amigão, 2 parceiros. De repente o Riquelme abandonou essa aliança. Apareceu uma pessoa e roubou o Riquelme do Mateus. Não estou dizendo que é o caso do Riquelme. Riquelme ainda lá, está abraçando agora, está beijando. Ele ama o Mateus. Mas você pode ter certeza, irmão, o Mateus agora se tornou o segundo plano dele. Pelo menos eu espero, né, Juninho? Por que eu estou dizendo isso, jovem? Por que eu estou dizendo? Porque é exatamente assim que acontece. Eu estou usando esse exemplo do Mateus e do Riquelme, mas assim acontece na nossa vida. O tempo todo nós colocamos as coisas em segundo plano. Enquanto o plano é, vai, toca no caixão, pede para as pessoas se levantar, a gente está assim, opa, mas peraí, será que hoje é o dia? Será que é o momento? Será que eu posso falar agora de Jesus? Quando na verdade o Pai está falando, ei, toda hora é a hora. Vocês são os jovens que vão transformar os outros jovens. Porque sabe qual que é o nosso problema? Eu particularmente vou dizer isso porque aconteceu comigo. Eu falava assim, olha, eu acho que para ser pastor, tá na igreja ali, eu tenho que ter ali por volta uns 35 a 40 anos. Eu com 25 eu não quero responsabilidade não. Por quê? Porque eu achava que era assim, era uma regra. Aí o evangelho se revelou a mim como tem se revelado a vocês. E aí Jesus disse assim, ei Vitor, eu tenho pressa. Para de graça. Fica aí ouvindo os humanos aí. Tem uma intimidade comigo, rapaz. Fica aí querendo encontrar significado nas pessoas. Porque é assim que a gente fica. A gente quer encontrar correspondência lá fora. E como eu gosto de ilustrar, irmão, vou ilustrar para vocês o que aconteceu com a minha vida há pouco tempo agora. Uns amigos meus antigos aí de infância
a gente vivia nas festas aí, dançando e curtindo e tal. Os caras chegou em mim, ô Vitão, nós tá precisando de um treinador, cara. Um cara pra dirigir o time lá, você não tá podendo jogar mesmo? Vamos lá. Aí eu fui, todo feliz. Aí cheguei lá achando que eu era o treinador, né? Ó, nós vamos jogar assim, assado. Você volta e fiquei na beira do campo gritando, gastando energia, jovem. Falando. Aí veio uma vitória, duas. Aí eu comecei a ficar grandão, né? Na minha primeira derrota eles me mandaram embora, irmão. Você acredita que eu fui mandado embora? E eu nem recebia nada. Vira e mexe eu tinha que ajudar a pagar o campo. Arrumei até uma briga com a minha mulher por causa disso. Só que eu estou contando isso para você. Esse não foi o maior problema. O maior problema já foi a frustração que eu tive por causa disso, cara. Eu não vou falar o nome da pessoa não, mas chegou em mim para me consolar e disse assim: ó, fica tranquilo, quem perdeu foi eles. Você sabe o que aconteceu, irmãos? Para aqueles rapazes, para aqueles amigos meus, eles ligaram o modo como se eu tivesse morto. E por que eles fizeram isso? Porque o tempo todo nós estamos sabotando as pessoas que querem nos ajudar. Porque eles me ajudaram sem saber. Sem eles terem noção do que eles estavam fazendo, eles me ajudaram. Porque quando eles me mandaram embora, e eu fiquei frustrado, e eu ouvi essa palavra, e aí eu tive que ligar aquele modo, porque a gente liga um modo assim, né? Ó. Quando você está amadurecendo, jovem, você vai começar a ligar uns modos na sua vida, tipo esse aqui, ó. Deixa eu olhar para o outro lado. Deus não queria eu lá, mesmo que você está triste, mesmo que aquilo ali sabe, você ficou... Irmão, eu fiquei irado. Mas o que esses caras pensam que eles é, velho? Eu sou o Vitão. Tá doido? Eu sou um cara mó da hora, velho. É, jovem, é assim que você fica, cheio de potencial. Sabe, você fica todo feliz, todo cheio. Mas você quer ver o Mateus? O Mateus perdeu uma luta batendo. Olha, eu nunca vi isso na minha vida. Descumpriu a regra e... Aí ele chegou lá grandão na casa dele, eu lá com o pai dele conversei e falou: ah, então, cara, dei mole. Não era pra ter batido, mas você viu como é que eu tava, né? Ele se encheu e perdeu. Por que nós fazemos isso, jovens? Porque a gente quer encontrar significado lá fora. A gente quer que as pessoas olhem para nós e achem que a gente tem sim um potencial. Ainda mais com esse evangelho que a gente escuta aí fora. Você é o cara, você... Não, irmão, não tem nada disso. O evangelho é você ser o último a entrar no ônibus. É se tem uma vaga na escola que fique para a vida do filho do ímpio. Ele precisa de milagre, eu não preciso. E que vocês, jovens, essa noite possam entender isso. O levanta-te. É só isso. A palavra que ele disse foi levanta-te. E ele sozinho começou a conversar. Ele sozinho, por si só, ele começou a trocar palavras. E eu creio que as pessoas que estavam em volta, e todos ficaram maravilhados e espantados com aquilo que Jesus tinha feito. Irmãos, eu espero, jovem, que um dia você possa ter prazer nessas coisas. Sabe? Eu me recordo, eu muito novo, 20 anos, eu ia fazer 21, a Yasmin ainda estava na barriga da mãe, e eu era obreiro de uma comunidade, e eu não podia parar num ponto de ônibus que eu ficava: ô, Jesus é bom, viu? Rapaz, tem que ver como Jesus é bom. Ah, que Jesus, ele salva, ele transforma. Ó, Jesus é bom. E aí o que aconteceu? Eu estava num culto e aí acabou o culto. Na época o meu líder, o pastor Carlos, me chamou. Falou: ó, eu quero contar um testemunho para você, de você. E eu falei: não entendi, mas pode falar. Aí ele falou: tá vendo aquela moça indo embora lá, ó? Falei: tô. Ela chegou aqui e disse que ela veio hoje aqui na igreja porque ela escutou você falando de Jesus no ponto de ônibus.
E ela falou que ela nunca tinha acreditado tanto em Jesus, até ouvir você falando daquele jeito. Ela falou assim: ele está tão apaixonado por Jesus, que eu olhando ele falando assim do amor de Jesus, o quanto Jesus era bom, cara, eu falei, eu preciso ir nessa igreja. E ali eu fiquei muito feliz de ouvir aquilo. Jovem, que você também possa viver uma vida assim. Sabe, porque eu também já fiquei feliz sendo elogiado por amigos. Eu tinha um monte de amigos, olha aqui para mim, amigos, ó. Sabe quando você vai descobrir quem é seu amigo, irmão? O dia que você quebrar a perna e ficar numa cama. Vocês são meus amigos. Eu tenho um monte lá fora, mas os jovens dessa igreja são meus amigos. Eles foram me visitar. Eles entenderam o propósito. Eles entenderam por que eles foram chamados. E eles estavam lá me dando força. Eu não tive nenhum amigo, aqueles que falavam que eu jogava muito antes de eu quebrar a perna, porque agora eu não jogo nada, né? Olha lá, agora eu não jogo nada. Porque quando eu jogava bem eu prestava para eles, agora eu já não presto mais. Para o mundo, jovem, a gente é descartável. Eles só querem te usar. Quando vocês não tiver mais proveito, eles vão descartar vocês, como a gente pega com aquele copinho lá fora, toma água e joga no lixo. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo a vocês? Para o mundo vocês são descartáveis, mas para o Pai vocês têm um propósito a cumprir. E eu creio em nome de Jesus que daqui 5, 10 anos vocês vão estar aqui, podendo compartilhar muitas vidas que foram transformadas pela vida de vocês. Vocês pediram para muitos jovens se levantar, porque a gente precisa entender que às vezes nós não estamos fazendo mais. Primeiro, porque falta companheiros, e segundo, porque nós não convidamos os companheiros. Isso aí tinha acontecido comigo, irmão. Todos os trabalhos que eu ia começar na minha vida, eu jovem lá, obreiro, eu ia lá no Vale do Sol, eu pegava um ônibus, ia lá no Vale do Sol e batia a palma na casa das pessoas e falava: eu posso fazer uma oração aí, a gente pode fazer uma célula aí, vamos conversar e coisa e tal. Aí as pessoas abriam a porta e falavam: esse menino é meio doido, mas eu vou deixar ele entrar. Eu ia meio perto do almoço assim, porque, né, fome, a pessoa já fala: quer comer? Aí eu já... Por que eu estou falando isso para vocês? Porque chegou um tempo que eu comecei a reclamar pro meu pastor na época: cara, mas eu vou sozinho, velho, ninguém vai comigo. Aí ele falou assim: quando que você chamou alguém? Eu falei: chamei uma... chamar eles aqui, que tá aqui tudo pronto? Não, meu irmão, vai lá, converte o seu amigo, chama ele para ser seu companheiro nessa luta agora de ganhar almas para Jesus. Porque eu tenho certeza que tem alguém lá que tem muito potencial, você já viu isso, mas você não falou de Jesus para ele ainda. Você não falou de Jesus para ela ainda. E aí o que acontece? Você está aí dizendo que está sozinho. Amém? Porque Pedro, estando lá na frente do templo, quando chegou diante daquele homem, e o homem doido para ganhar uma esmola. As pessoas estão doidas para ganhar esmola. Os jovens estão doidos para ganhar esmola. E o que é esmola? Esmola é fama, é ser youtuber. Irmão, esse negócio de youtuber aí, ele funciona na vida de nem é filho de Deus. Vitor, tem um monte de crente. Não, funciona. Mas você já parou para analisar que todos esses youtubers que ficam aí ganhando dinheiro e tal, e depois quer ficar te convidando para ir lá ficar assistindo eles, ninguém mostra o caminho. E outra coisa, esse tipo de trabalho não é para preguiçoso. Você pegou? O do reino de Deus também não, irmão. Então você sabe por que você fica desistindo o tempo todo? Porque você é um preguiçoso. Você está na preguiça espiritual. Quer ser youtuber? Seja para a glória de Deus. Abre um canal lá, salvando jovens.
aqui no meu canal, toda semana eu estou falando de Jesus, e nós vamos evangelizar, nós vamos fazer umas placas de Jesus te ama, vamos lá no sinaleiro. Amém? Que nós possamos fazer isso, jovens. Que dentro desse bate-papo que nós tivemos aqui hoje, você possa entender a vontade de Deus. E a vontade de Deus é: levanta-te. E depois que você se levantar, fale o tempo todo, de tudo que está acontecendo aí agora, de tudo que já aconteceu. Vou dar um exemplo aqui para a gente finalizar. Um amigo meu chegou em mim e falou assim: cara, eu comprei uma chuteira da Adidas. Pensa numa chuteira boa, cara. Essa chuteira, cara, você bate na bola, você parece que você tá descalço. Aí eu, por gostar de futebol, falei: cara, vou atrás dessa chuteira aí. Chuteira é mágica. Tá fazendo mágica essa chuteira. Fui lá e comprei a chuteira igual a dele. Ficamos nós dois lá. Nossa, que essa chuteira. Por que eu tô dizendo isso? Porque as pessoas, elas conseguem nos influenciar. Você pode falar assim: olha como Jesus é massa. Às vezes, jovem, você fica assim: vamos falar. Não. Eu, quando me converti, irmão, eu cheguei para orar lá na Assembleia de Deus. Não vou falar de onde que é. E dois amigos meus, assim, o Cleito e o Guga, do meu lado, assim, ó, foram lá me abraçar. Num apelo, né? O cara me chamou. E eu não sabia nem orar, irmão. Eu falei assim: ó, Jesus, é o seguinte. O rapaz está sabendo da minha vida aí, entendeu? Ele falou da minha vida aí o tempo todo. Só que eu estou interessado nesse negócio de Jesus. E hoje o senhor sabe que eu estou indo para uma festa, né? Que eu estou perdido. Mas esse Jesus aí eu quero conhecer. Domingo que vem eu estou aqui de volta. Eles riram, irmão, do meu lado lá, eles riram, depois comentaram comigo: ô Vitão, você é doido, cara. Do jeito que você falou pro Jesus, estou indo ali na festa, não precisava falar isso daí para ele, não. E eu falei: mas é verdade, cara. E naquele dia eu fiz um relacionamento com Jesus. Então, jovem, não se poupe de falar de Jesus para as pessoas. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante da sua presença e a nossa oração é: Senhor, obrigado. Obrigado por esse tempo de qualidade diante da sua presença. Obrigado por esse texto maravilhoso, por todas as ilustrações, e que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios de tudo aquilo que o mundo não pode oferecer. Senhor, olha esses jovens, Pai. Eu entrego a vida deles em tuas mãos. Eles podem atrair mais pessoas a esse lugar, e que eles possam, Senhor, ser sal, ser luz, e se responsabilizar, Senhor, mesmo sendo jovem. Pai, obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Nós sabemos, Deus, que nós precisamos melhorar e muito em que diz respeito ao reino, mas nós estamos aqui pedindo a sua ajuda, Paizinho. Venha nos ajudar, Pai. Nos encha do teu Espírito, nos encha da tua presença, e em tudo aquilo que nós temos pecado, Pai, em tudo aquilo que tem atrapalhado o teu propósito, Senhor, vem nos dar força, Pai, e que nós possamos a partir de hoje renunciar às coisas do mundo, para que nós não renunciamos a Deus. Esse é o pedido do meu coração, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, irmãos, amém?